Fala pessoal, nesse vídeo eu vou calcular o seno de 2A, o cosseno de 2A, o seno de 3A, o cosseno de 3A. E a partir desses resultados, vou mostrar aqui três fórmulas bastante interessantes, que não são muito conhecidas aí nos livros, tá? Bom, primeiramente, para a gente calcular o seno de 2A em função do seno de A e cosseno de A, né, a gente vai fazer o seguinte. Lembra lá da fórmula do seno de A mais B? Que ela é igual ao seno A cosseno B mais seno B cosseno A. Logo, substituir o B por A, a gente tem que seno de 2A é igual a seno A cosseno A mais seno A cosseno A. Então, a gente já tem aqui, então, que o seno de 2A é 2 vezes o seno de A cosseno de A. Então, a gente encontrou a nossa primeira fórmula. Vamos, então, calcular agora o cosseno de A mais B. Lembrando aqui que cosseno de A mais B aqui é o cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Então, substitui então o B por A, né? Que a gente quer o cosseno de 2A. A gente vai ter que cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. A gente pode deixar dessa forma, ou a gente pode substituir, lembrando que o seno ao quadrado de A mais o cosseno ao quadrado de A igual a 1, a gente pode substituir em função apenas de um dos termos, né? Então, vamos substituir em função do cosseno, né? Então, a gente vai ter que cosseno de 2A é igual a cosseno ao quadrado de A menos, quanto é o seno ao quadrado? É 1 menos cosseno ao quadrado de A. Então, a gente já vai ter que o cosseno de 2A é 2 vezes o cosseno ao quadrado de A menos 1. Até aí a gente não fez nada de extraordinário. Bom, como é que eu vou calcular agora o seno de 3A? Você vai fazer, que é igual ao seno de A mais 2A. Porque isso você sabe calcular, que é igual ao seno de A vezes o cosseno de 2A, usando essa fórmula aqui, ó, mais o seno de 2A, né, vezes o cosseno de A. Só que você calculou isso e isso, então a gente vai substituir. Então, a gente tem que seno de 3A igual a seno de A, que multiplica. Quanto é o cosseno de 2A? O cosseno de 2A é isso aqui. Então, vai ficar... Na verdade, eu vou colocar em função do seno, que aí vai ficar bem melhor, né? Então, em vez de cosseno de 2A ser 2 cosseno ao quadrado de A menos 1, quando eu substituir por seno aqui, fica, na verdade, 1 menos 2 seno ao quadrado de A, tá? É só você substituir isso aqui de novo para colocar em função do seno. Como eu já sei de cabeça, tá aqui. Mas, aí o seno de 2A é 2 vezes o seno A, cosseno A, vezes o cosseno de A. Isso aqui fica ao quadrado, né? Então, eu posso substituir por 1 menos seno ao quadrado de A. Então, eu vou ter que o seno de 3A é igual a seno de A menos 2 seno ao cubo de A mais 2 seno de A, que multiplica 1, substituindo, né? Menos seno ao quadrado de A. Isso aqui dá quanto? Ó, fica 2 seno de A mais seno de A, 3 seno A. Aqui fica agora menos 2 seno ao cubo de A, menos, então fica menos 4 seno ao cubo de A. Então, a gente achou uma fórmula bem interessante aí para o seno de 3A, ó, em função do seno de A. Seno de 3A é igual a 3 seno A menos 4 seno ao cubo de A. Da mesma forma, quando a gente fizer para o cosseno de 3A, a gente pode colocar em função só do cosseno e vai ficar algo bem parecido com isso. Vamos fazer aqui cosseno de 3A, que é igual a quanto? Cosseno de A mais 2A, né? Aí a gente vai.
cosseno de A, que multiplica cosseno de 2A. Agora eu coloco em função do cosseno. 2 cosseno ao quadrado de A menos 1. Aí, menos seno de A, né? Vezes o que? Seno de 2A. Quanto é o seno de 2A? 2 seno A cosseno A. Eu tô substituindo direto, tá? Então, eu tenho aqui o meu cosseno de 3A vai ser igual a 2 cosseno ao cubo de A menos cosseno de A. Aqui, ó, menos 2 seno ao quadrado de A. Então, fica 2 cosseno A vezes 1, porque é seno ao quadrado, então fica 1 menos cosseno ao quadrado de A. Quando eu fizer tudo isso aqui, vai ficar, ó, menos 2 cosseno A com 1, menos 3 cosseno A. Então, fica menos 3 cosseno A. Esse aqui, ó, menos com menos, mais. Então, 2 cosseno ao cubo de A mais 4 cosseno ao cubo de A. Então, tu já encontrou que o teu cosseno de 3A é igual a 4 cosseno ao cubo de A menos 3 cosseno de A. Olha aí como ficou bem interessante. Porque, ó, o seno de 3A é 3, 4. O cosseno de 3A, 4, 3, ó. Ficou bem interessante. Até fácil de você decorar para levar para uma prova. Bom, por que eu calculei tudo isso, né? A ideia agora é a gente calcular as seguintes expressões, ó. A primeira expressão, vou chamar de 1, ela é o seguinte. Vou escrever de outro documento aqui. A primeira expressão que eu quero calcular é seno de A vezes seno de 60 menos A vezes o seno de 60 mais A. Quanto é que dá isso aqui? E a segunda expressão vai ser cosseno de A vezes cosseno de 60 menos A vezes o cosseno de 60 mais A. E por fim, a terceira expressão que eu vou querer calcular vai ser o que? A tangente de A vezes a tangente de 60 menos A vezes a tangente de 60 mais A. Então, eu quero calcular essas três expressões. E vocês vão ver que quando eu calcular isso, vai dar 3 fórmulas bem interessantes, né? Que a gente pode utilizar bastante para resolver problemas de trigonometria. Então, vamos mudar aqui a folha. A primeira expressão, a gente tem o seguinte, né? Vamos lá. Na primeira expressão, ela é o seguinte. Primeira expressão. Seno de A vezes o seno de 60 menos A vezes... Deixa eu melhorar aqui. Vezes o seno de 60 mais A. Isso dá igual a quanto? Bom, primeiro a gente vai trabalhar com esses dois aqui. Quanto é o seno de 60 menos A? Então, é o seno de 60 vezes o cosseno de A, né? Aí, menos o seno de A vezes o cosseno de 60. Aí, isso aqui vezes... E bota o seno de A aqui, né? Repetindo. Isso aqui vezes seno de 60 mais A. Quanto é o seno de 60 mais A? Então, fica seno de 60 vezes o cosseno de A mais seno de A cosseno de 60. Olha como ficou legal. A única diferença desse para esse é que tem um menos aqui, ó. Então é como se eu tivesse aqui uma diferença de... Vai dar, né? O resultado que é uma diferença de quadrado. Então vai ficar seno de A, ó, vezes, multiplica quadrado desse, né? Quanto é o seno de 60 vezes o cosseno de A ao quadrado, menos quadrado desse segundo, né? Fica seno de A cosseno de 60 ao quadrado. Mas você sabe o valor do seno de 60 e do cosseno de 60. Então, vai ficar seno de A, que multiplica quanto? Quanto é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Então, quando eu ficar aqui, vai ficar 3 quartos do cosseno ao quadrado de A, né? Menos. Quanto é o cosseno de 60? 1 meio. Então, vai ficar 1 quarto, quando eu levar ao quadrado, vezes seno ao quadrado de A, né? Só que esse seno ao quadrado de A, tu concorda que eu posso colocar como 1 menos cosseno ao quadrado de A, né?
Não, melhor, eu posso... Como eu tô trabalhando com seno, né? Eu vou transformar tudo para seno também. Então eu deixo aqui seno mesmo. Então fica seno ao quadrado de A, né? E eu mudo o parâmetro aqui. Então eu vou ficar com seno de A, que multiplica 3/4 de 1 menos seno ao quadrado de A, tá ok? Menos 1/4 do seno ao quadrado de A. Isso aqui dá igual a quanto? Ó, 3/4 menos 3/4 menos 1/4 do seno ao quadrado de A. Então, isso aqui vai ficar 3/4, né? 3/4 menos quanto? 4/4 seno ao quadrado de A, né? É assim que fica? Ok? Porque quando eu multiplicar aqui ó, por menos, somando, dá 4/4. Eu não vou cortar o 4 não, vou deixar assim. E esse seno aqui, ó, tá multiplicando aqui fora, né? Que eu não multipliquei ainda. Então, quando eu multiplicar isso aqui, essa expressão fica como? Fica 1/4, que multiplica quanto? 3 seno A, ó, multiplicando aqui e aqui, menos 4 seno ao cubo de A. Mas isso aqui te lembra o quê? Eu calculei ainda agora, né? 3 seno A menos 4 seno ao cubo é o quê? O seno de 3A, ó, sobre 4, né? Aqui tem esse 4. Então, ó, a nossa primeira expressão, seno A vezes seno de 60 menos A, vezes o seno de 60 mais A, tá igual a 1/4 do seno de 3A. Bom, como esse vídeo já está bastante grande, eu vou deixar você aí em casa tentar resolver, né? Cosseno A vezes o cosseno de 60 menos A, vezes o cosseno de 60 mais A. Eu já adianto para você que a resposta vai ser 1/4 do cosseno de 3A. E de posse desse e desse, a tangente fica fácil, né? Basta dividir um pelo outro, ó. Então, a tangente de A vezes a tangente de 60 menos A vezes a tangente de 60 mais A, você vai encontrar que é o que? A tangente de 3A. Então, são essas três fórmulas que eu queria mostrar para vocês, que não são muito conhecidas, né? Mas bastante interessantes.